Ruth capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas. Por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses. Porém também tu, volta após a tua cunhada. Disse-lhe, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se alguma coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Então, vamos ler só mais um trechinho, lá no finzinho, no capítulo 4, verso 13, que é o final dessa história. 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso querido Deus e Pai, eu quero clamar, Senhor, que o Teu Santo Espírito revele o Evangelho para as nossas vidas e os nossos corações nessa noite. Deus, que apesar da nossa fraqueza, da minha fraqueza, o Senhor possa ter e derramar da Tua misericórdia, da Tua graça e revelar aos nossos corações a Tua boa vontade e revelar o Senhor Jesus diante dos nossos olhos. Deus, nós precisamos que o Senhor incline-se diante de nós, para que nós não sejamos como sem esperança, como desarraigados do Senhor. Esse é meu clamor nessa noite e faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto, parte dele, creio que é conhecido de muitos, porque é muito usado em casamento, né? Essa frase aí que Ruth fala para Noemi, que na verdade é um texto de uma nora falando para a sua sogra, que eu irei contigo, teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Isso é muito usado em convites de casamento, em cerimônias, mas é uma frase de uma mulher para outra mulher, né? No entanto, eu, na noite de ontem, tive o privilégio de pregar no casamento da minha mãe, e eu usei esse texto, né? Mas eu não vou falar o que eu falei lá, porque lá foi lá, né? Mas o Senhor confirmou o meu coração também de nós pensarmos um pouquinho a respeito desse texto nessa noite, né? Também com alguma coisa do que Deus me deu para ser falado lá. E para a gente poder entender um pouquinho do que Deus está nos ensinando aqui, a gente precisa conhecer um pouquinho dessa história.
Então quem já conhece um pouco da história, ou já conhece bem a história de Ruth, né, vai acompanhar comigo um resumo bem rápido. Quem não conhece, fica atento para você poder entender, né? Porque o que aconteceu? Noemi saiu de Israel com seu marido, foi viver numa outra terra, em Moabe. Por quê? Porque havia escassez de alimento lá na terra dela. Esse microfone está me judiando. Havia escassez de alimento em Israel, então ela foi com seu marido para Moabe e seus 2 filhos. Viveram lá, os seus filhos casaram-se com 2 mulheres daquela terra, de Moabe. E o que aconteceu? Faleceu seu marido e faleceram os seus 2 filhos. Então ela se viu sozinha com as 2 noras. E chegou até ela a notícia de que Deus havia abençoado Israel novamente, e a provisão de alimento, né, havia voltado. Então ela decide voltar para Israel. E ela chega para as 2 noras e fala: vocês voltem para a casa, né, de vocês. Vocês voltem para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filhos. E essa referência que ela faz de filhos, porque ela não tem mais filhos, e ainda que tivesse, né, que casasse novamente, não haveria filhos para lhes dar. Ela na verdade está aqui trazendo um princípio da lei de Israel, que está lá em Levítico, chamada lei do levirato. Que o que essa lei aí dizia? Que, por exemplo, se um homem casa-se com uma mulher e ele morre, o seu irmão mais velho, né, casava-se com essa mulher, para dar então a sequência, né, na sua posteridade, para gerar filhos. E a lei dizia que o primeiro filho desse novo casamento seria como filho daquele irmão falecido, né? Isso era uma lei para que as mulheres viúvas não ficassem desamparadas e abandonadas dentro daquela cultura, daquele contexto na época, né? Porque as mulheres viúvas, elas não havia, ninguém queria mulher viúva. Por quê? Porque havia o contexto de se casar com as jovens, com as novas. Os casamentos eram feitos ainda com a idade muito, né, nova, recém-saído da adolescência, quando muito. Então as viúvas ficariam abandonadas, né? E obviamente também há aqui, que nós vamos ver mais adiante, um revelar de Deus, né, do trabalho e da obra que Jesus fez por nós. Então quando Noemi está falando aqui: eu vou ter por acaso mais filhos, ela já era uma senhora, né, para que se case com você e para que gere filhos, né? Então ela dispensa aquelas mulheres, e uma delas, como nós lemos, volta para sua casa. E Ruth então diz: não, eu vou contigo, eu vou com você, eu vou com você. E essa lei era chamada lei, como nós lemos no último texto, lá no final do capítulo, do resgatador. Era chamado de resgatador. Esse irmão, ou se não houvesse irmãos, era o parente mais próximo, e assim ia sucessivamente até que se encontrasse um parente que se casasse com a viúva, né? Era chamado de resgatador. E esse mesmo princípio era aplicado também para as propriedades. Como assim? Não, eu vendi uma propriedade, você, né, que está há um bom tempo que já o pastor Silas já pregou a respeito disso. A lei de Israel dizia que na verdade você, quando vendia uma propriedade, é como se você alugasse por 7 anos, 49 anos. Depois desses 49 anos, essa propriedade ela era devolvida. Ou então, no meio desse caminho, se algum, né, você vendeu ou foi-lhe tomada por dívida, você estava devendo, você estava, né, com o nome no SPC, aí eles foram lá e tomaram a sua propriedade. Então a lei dizia que um parente próximo era o resgatador. O que ele fazia? Ele ia lá e retomava essa propriedade, pagava o valor e devolvia a propriedade para a família. Deu para entender um pouquinho? É simples, tá? Isso era a lei, né, chamado do resgatador, do levirato. E a mesma coisa quando alguém era vendido também por dívida, né, era tomado como escravo. Esse mesmo resgatador ia lá e pagava, depois de passados-se os anos, pagava-se aquele valor para resgatar essa pessoa. Mas o que a gente vê nesse livro aqui de Ruth, né, há 2 princípios pelo menos muito claros que Deus traz para a gente, né, e o primeiro que fica muito, né, claro diante dos nossos olhos é o princípio do novo, do recomeço, né? Houve um recomeço para Ruth. Ela foi sem nenhuma esperança com sua sogra amargurada, voltaram então
para a terra de Israel, e aconteceu que lá foi encontrado esse resgatador, que era Boaz, um parente, né, próximo, o mais próximo que existia. Havia um outro, mas que fugiu da raia, e Boaz então assumiu, casou-se com ela, ela teve um filho. Então houve um recomeço, houve algo de novo na vida daquela mulher. Deus a abençoou, Deus a honrou, e houve novidade de vida para ela. Ela teve um filho, e esse filho veio a ser o avô do rei Davi. Entrou na genealogia de Jesus, esse filho de Ruth. Que tamanha reviravolta na vida dessa mulher, que saiu sem nenhuma esperança, que saiu simplesmente na expectativa de estar, de amparar a sua sogra. E a sua sogra também totalmente desesperançada, acompanhada da sua nora. Mas a gente vê nas Escrituras que Deus gosta das coisas novas. Deus gosta do novo, Deus gosta de fazer novo, Deus gosta de trazer aquilo que é novo. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, Deus já traz a promessa de que haveria algo novo, de que haveria uma nova esperança. Deus sempre traz a esperança. Deus é um Deus de esperança, e o que essa palavra, no texto de Ruth traz, é uma palavra de esperança. E a gente vê na vida de tantas pessoas como Deus traz esperança. Deus na Escritura fala de uma nova vida. Deus gosta do novo. Deus fala de um novo homem. Deus fala de uma nova Jerusalém, de um novo Israel. Deus fala de novos céus, nova terra. Deus quer trazer o novo, de um novo tempo. Deus gosta daquilo que é novo. E eu não sei como você chegou nessa noite, como o seu coração entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui com um coração parecido, ou com sentimentos muito próximos com o que Ruth estava sentindo, com o que Noemi estava sentindo, com o coração talvez amargurado, de certa forma derrotado, sentindo-se oprimido, sentindo-se sem esperança, sentindo-se sem saber o que fazer, sentindo-se sem saber para onde caminhar, a quem recorrer, com um coração pesado. Talvez isso possa estar sendo um reflexo de alguma dificuldade que você tem enfrentado na sua vida familiar, no seu casamento, com os seus filhos. Talvez na sua vida espiritual você tenha sido escravizado ou derrotado por alguma espécie de pecado que você não consegue se livrar, se libertar. Você tem sido um derrotado, e isso tem trazido tristeza para você. Se realmente o Espírito do Senhor habita em você, há tristeza no seu coração quando você peca. Talvez você tenha caído e isso está trazendo tristeza. Ou quem sabe a situação de perda, quem sabe problemas financeiros. Eu não sei, cada um conhece o seu coração e sabe o que está dentro, o que tem lhe incomodado. E a verdade é que quando a gente vai para a palavra, nós vamos ver que todos nós estamos sempre precisando de algo novo do Senhor para as nossas vidas. Nós somos dependentes dessa esperança, desse novo de Jesus, desse novo de Deus para nós. Nós somos dependentes disso para o nosso casamento, senão ele naufraga. Nós somos dependentes disso para a nossa vida espiritual, porque senão a gente naufraga. Nós precisamos todo dia viver o novo, viver a esperança. Quem sabe você está precisando desesperadamente de uma bênção em alguma área da sua vida, e você chegou aqui nessa noite com o coração de alguma maneira ferido, machucado. E eu queria dizer para você nessa noite que há algo de novo do Senhor para você. Há algo de novo do Senhor para cada um de nós. Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar isso que tem trazido peso, dor, sofrimento, seja no que for, em algo que vai trazer para você bênção e alegria. Mas, irmãos, essa aí é a parte mais fácil da história. Porque todo mundo gosta do que é novo. Todo mundo gosta de bênção. Você pode perguntar para qualquer pessoa na rua se ela quer uma bênção de Deus, e eu duvido muito que ela vai dizer que não. Você pode perguntar para qualquer pessoa se ela quer receber algo de novo, de algo bom, de algo tremendo para a vida dela. Eu duvido muito alguém que vai chegar para você e vai dizer: não, eu não quero,
Não quero nada de diferente na minha vida. Está 100%, está tudo perfeito, está tudo muito bom e eu não preciso de absolutamente nada. Todos nós queremos a bênção de Deus. Todos nós desejamos o novo de Deus para as nossas vidas. Eu quero receber de Deus algo novo para a minha vida todos os dias. Eu tenho coisas na minha vida que trazem muitas vezes sentimento de derrota no meu coração e eu quero que o Senhor me dê a novidade nessa área da minha vida. Mas aí aqui a gente começa a olhar para a palavra e ver o que a palavra nos ensina e qual é o caminho que nós precisamos traçar e trilhar para que esse novo do Senhor chegue até nós. Porque quando a gente olha para a vida de Ruth, a gente vai ver que Ruth, ela seguiu não somente a sua sogra. Eu amo tanto a minha sogra, eu vou com ela. Mas ela deixa muito claro quando ela está falando para a sua sogra de que agora ela fazia parte de um novo povo. E que ela tinha um Deus que não era mais aquele Deus que ela servia antes junto do seu povo, os moabitas. Ela diz para sua sogra: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, isso pode parecer simples, mas quando a gente lembra do contexto, havia uma briga muito grande entre esses dois povos. Os moabitas e os israelitas viviam em guerra, porque quando o povo de Israel chegou na terra prometida, em algumas cidades, quem estavam lá? Os moabitas. E foram tirados, expulsos das terras, justamente pelo povo de Israel. E aí essa mulher, quando está aqui diante do desamparo, e a sua sogra diz: não, agora eu vou lá para Israel. O que ela diz? O meu povo é esse aí. E a outra nora voltou-se para o seu Deus. A palavra que própria Noemi diz: volte para o seu Deus, para o seu povo. Mas então Ruth renunciou a tudo aquilo que na vida dela representava um valor. O seu povo, a sua família, seus pais, aquele Deus que ela então acreditava que poderia ser verdade. E a gente vê aqui no coração de Ruth que realmente ela havia conhecido o Deus verdadeiro e único Deus. E houve renúncia e compromisso de Ruth. Ruth comprometeu-se com esse Deus. E o compromisso dela foi refletido na sua fidelidade com a sua sogra. Mas o compromisso dela foi com esse Deus que ela conheceu enquanto conviveu ali com aquela família. Aí quando ela se comprometeu com Deus, ela pôde caminhar com a sua sogra despreocupada do que poderia ver. Porque nós não vamos ver nem em Noemi, nem em Ruth, nenhuma espécie de plano arquitetado chegando diante de Deus e fala assim: Deus, agora eu creio no Senhor, está aqui tudo que eu quero para a minha vida, eu preciso que o Senhor resolva isso, resolva aquilo, que o Senhor faça desse jeito, que o Senhor me dê esse marido, que o Senhor me dê aquele marido, que o Senhor faça assim com o meu filho, que o Senhor tire isso do meu coração. Ela simplesmente renunciou ao velho e foi para o novo povo, foi para um novo Deus e caminhou com fé nesse Deus. Houve compromisso da parte de Ruth para que esse novo pudesse fazer parte da vida dela. E como eu disse no casamento ontem da minha mãe, se é algo na nossa sociedade fora de moda, é o compromisso. Ninguém quer compromisso. As pessoas querem desfrutar das bênçãos. Ninguém quer ir para o inferno. Tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. E não somente aqui, vai lá na rua e pergunta: irmãos, alguém aqui deseja ir para o inferno? Eu quero mostrar o caminho. Ninguém quer ir. Mas todos querem ir para o céu, todos querem o melhor. Mas quantos querem o compromisso? E você pode sair pelas praças gritando, dizendo que você tem uma grande bênção para distribuir. Eu tenho certeza que alguns, talvez muitos, vão parar para te ouvir. Mas a hora que você falar assim: olha, eu tenho um grande presente do Senhor, uma grande bênção para te dar, mas para que você possa receber esse presente, você precisa comprometer-se integralmente com o Senhor Jesus, com a sua cruz, e renunciar a todas as outras coisas da sua vida. Aí você vai ver que assim como aquele jovem rico,
diante de Jesus, que queria ser perfeito, que queria herdar o reino dos céus, e chegou para Jesus: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele queria algo de novo, ele queria algo muito bom. Aí quando Jesus disse para ele: vende tudo o que você tem e me segue. Jesus, então eu prefiro ficar no velho. Esse novo não está muito bom, não está muito cheiroso esse novo aí. Qual tem sido o seu compromisso com Deus? Há esperança sim de transformar, há esperança de mudar, há esperança na dor, na tristeza, na angústia, mas para que Deus possa te trazer o novo, você precisa reafirmar todos os dias o seu compromisso com Ele. Todos os dias você precisa reafirmar o seu compromisso com esse Deus. Compromisso de santidade, compromisso de negar a sua vontade. Irmãos, e como me entristece quando eu vejo a ponto do meu coração se angustiar, de ver pessoas que caminharam tanto tempo, como o Yuri aqui falou, pessoas que estão aqui conosco há tanto tempo, mas a gente vê isso em tantos lugares, ouvindo da palavra, e muitos dos que eu conhecia, eu recebi uma notícia ontem que meu coração ficou rasgado, de pessoas que eram servas de Deus, e trabalhavam na igreja, serviam de alguma maneira, que hoje se converteram a outros deuses. Irmãos, eu soube ontem de um amigo que foi amigo pessoal, muito íntimo meu, que hoje está frequentando um centro de Umbanda. E às vezes a gente ouve isso: Deus do céu, cuidado para não se benzer, que tem os... Mas isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Basta você pesquisar um pouquinho por aí. Vai na internet, você vai ver um monte de gente que se desconverteu do cristianismo. Essa semana também vi a notícia de um pastor, que foi pastor de uma igreja dessa televisiva, que hoje ele é padre. Irmão, sabe por que acontece isso? Porque o nosso compromisso ainda é com pessoas. O nosso compromisso ainda é com instituições, o nosso compromisso ainda é com igreja institucional, com religiões, nosso compromisso ainda é com as coisas, ainda é com o meu ego, com a minha vontade, com o meu desejo de ser feliz. O meu compromisso não é com um Deus que eu encontrei cara a cara com Ele e conheci, porque é possível você negar um Deus do qual você conheceu face a face, do qual você realmente falou com Ele, de que Ele fala com você. É possível, ainda que seja possível você ter alguma espécie de dúvida, alguma espécie de não entendimento das formas como Deus age, porque jamais vamos entender todos os caminhos de Deus, mas você não tem como duvidar do amor e da existência desse Deus que fala com você. Mas, irmãos, tem muitas pessoas aqui hoje que não entenderam o que é compromisso, não com a igreja, com Deus. Estão com corações desejosos do novo, mas não estão dispostos a passar pelo compromisso. E quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos ver que os grandes personagens bíblicos, e Deus nos faz passar pelas lutas, pelas dores, as provações vêm na nossa vida, e se esse compromisso nosso não for afirmado na dor, o novo do Senhor para nós não vem. Você pode até receber algo de novo, mas do Senhor não é. E quando a gente olha lá para a vida de Abraão, que recebeu a promessa do Senhor que herdaria, a terra, que teria uma nova terra, que todas as famílias seriam benditas nele, que uma grande nação sairia a partir dele, mas até chegar lá, ele precisou peregrinar por uma terra. Ele precisou pegar o seu filho, subir o monte, com o coração certamente angustiado, pensando que teria que sacrificar seu filho. Mas manteve o seu compromisso com um Deus que ele conhecia cara a cara, face a face. Aí você olha para a vida de José do Egito, que chegou a ser o segundo homem mais poderoso do império do Egito, o império mais poderoso até então. Depois do faraó, José do Egito.
Mas para chegar lá, o que aconteceu com ele? Foi vendido pela família, pelos irmãos, foi jogado num poço, foi preso, recebeu falso testemunho e foi humilhado. Aí manteve o seu compromisso, a sua fidelidade, e chegou a receber o novo e as bênçãos do Senhor, e isso refletido ainda no retorno da sua família, na restauração daquela família. Irmãos, quando a gente olha para a vida de Davi, talvez o personagem bíblico dos mais conhecidos, depois de Jesus, obviamente, mas um personagem tão conhecido, o rei Davi, a ponto do Cristo ser chamado de filho de Davi, por ser descendência de Davi. Mas Davi foi perseguido. Depois de ungido rei, sofreu perseguição por Saul. Saul lança sobre ele teve que se desviar das lanças, teve que se esconder em cavernas, precisou contar com a ajuda de pessoas até então vistas como escória da sociedade, para não ser morto. Mas recebeu o novo do Senhor, porque manteve o seu compromisso. Mas aí quando a gente olha para a vida de Jesus, que recebeu o nome que é sobre todo nome, e todas as coisas foram colocadas debaixo do estrado dos seus pés, mas para que ele chegasse a isso, ele manteve o seu compromisso, diante de dor, diante de todos os apelos do mundo por prazer, por dar vazão à sua própria vontade, por utilizar aquilo que ele tinha por direito, como Deus, manteve o seu compromisso, foi humilhado. Veio o novo para ele. Ele recebeu do Senhor, do Pai, aquilo que era prometido e planejado desde a eternidade. Mas quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vai ver que quantas pessoas iam atrás dele quando ele estava fazendo milagres. O texto diz que as pessoas se acotovelavam, que as pessoas se empurravam, né, para poder de alguma maneira somente tocar nele. Quando ele multiplicou pães e peixes, havia uma grande multidão ali com ele, não havia? Mas quando ele estava no caminho do Calvário, e quando ele cai, já quase sem forças, quem foi que pegou a cruz e colocou nos ombros? Ninguém se prontificou, irmãos. Um soldado romano teve que mandar a um homem: se você vai e pega a cruz, ajuda ele aí. Porque ninguém quis carregar aquela cruz. Ninguém quis. Eu sei que talvez você, hoje, nessa noite, assim como eu, precise de algo novo do Senhor. E eu tenho plena certeza e convicção de que Deus quer te dar algo novo. E para receber esse algo novo do Senhor, é tão simples e tão difícil. Você precisa manter o seu compromisso com Ele. Mas você precisa conhecer esse resgatador. Porque aí quando nós vamos ver lá em Efésios, abra aí, vamos ler rapidinho. Capítulo 1 de Efésios. Verso 8, para nós encerrarmos. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, verso 8, diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O resgate
da sua propriedade. Irmãos, quando nós caímos e quando nós pecamos, é como se nós nos divorciássemos de Deus. Essa era a linguagem que Deus usava com Israel, com o povo. Estava divorciado do povo, porque o povo havia adulterado contra ele. E o pecado é um adultério nosso contra Deus. A nossa falta de fidelidade e compromisso é um adultério contra Deus. Mas Deus diz que há um resgatador. Há alguém que vem nos resgatar, que vem resgatar nós que somos e sempre fomos propriedade do Senhor. Fomos criados por Deus para sermos de Deus. E nós nos deixamos escravizar pelo pecado, pelo poder das trevas. Mas a palavra diz que há um resgatador, que vem nos resgatar. E há um outro texto de Paulo que diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra transportou é a mesma palavra aqui também traduzida por nos resgatou, ele nos tirou de lá. Somos propriedade dele, fomos levados. Mas para isso, precisamos ouvir a palavra, crer na palavra, e sermos e vivemos para a glória dele. Irmãos, eu queria que você levasse nessa noite uma palavra de esperança. Que Deus está cuidando do seu coração, que Ele conhece as suas angústias, as suas dores, as suas fraquezas. E o que Ele está dizendo para você nessa noite é: confia em mim, permanece fiel, reafirma o seu compromisso comigo e confia que eu vou fazer o melhor para você. Eu não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o melhor para você, que é a minha vontade. Reafirma o seu compromisso. Irmãos, como é triste a gente ter que, domingo após domingo, ouvirmos falar a respeito de pecado, de pecado, de pecado, porque nos falta compromisso. Eu quero orar por você que está com o seu coração, quem sabe, desejoso, que você que precisa de algo de Deus, mas que você quer dizer para Deus nessa noite, acima de qualquer outra coisa: Senhor, eu quero reafirmar o meu compromisso com o Senhor, acima de qualquer circunstância de dor, de sofrimento, de tristeza, de perda, de pobreza, de riqueza. Eu quero reafirmar o meu compromisso contigo. Eu queria orar com você. E se você deseja fazer isso, eu quero que você fique em pé para nós orarmos. Mas não fique em pé simplesmente porque, mas se eu não ficar em pé, as pessoas vão achar que eu não quero um compromisso. Não, irmãos. Fique em pé se realmente hoje você quer falar algo diante de Deus. Você quer dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero permanecer neste meu compromisso com o Senhor. Sonda o meu coração, revela aquilo que precisa ser tratado e mudado. Então creia que há esperança, e Deus vai transformar aquilo que para nós pode parecer dureza, tristeza, e certamente há de abençoar você com toda sorte de bênçãos espirituais.